Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os irmãos reunidos com ele lá em Santiago, Chile, em La Flórida, na congregação que o reverendo Patrício Lara pastoreia, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, sexta-feira, 15 de novembro deste ano 2024, que como tema para o dia de hoje, ou para essa ocasião, temos a luz que elimina as trevas. Foi pregado 26 de abril de 2009 em Monterrey, Nuevo León, México, pelo Dr. William Souto Santiago. Ele leu para nós a escritura de São Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 17, e também o versículo 27 desse mesmo capítulo, e vamos ler no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, onde nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz que elimina as trevas. Podem assentar, por favor. Na mensagem A Porta à Teofania, pregado 23 de janeiro de 2010, pelo Dr. William Souto Santiago, em Bogotá, Colômbia, nos diz assim: a trombeta final, ou grande voz de trombeta, é a mensagem final de Deus, que é o Evangelho do Reino, que estará sendo proclamada no último dia, pregado. Se estará sendo proclamada, pregado, terá que ter um instrumento, um véu de carne, onde os mistérios do Reino de Deus para o último dia e para a entrada a esse reino fisicamente com o corpo eterno e glorificado, todo esse mistério será aberto aos que serão transformados no último dia. Ou seja, somente naqueles para os quais é essa promessa e nos quais essa promessa será cumprida, os que serão transformados, é para eles. É para eles o mistério do sétimo selo sendo aberto, para que assim obtenham a fé do rapto. Ou seja, não é para nenhuma outra pessoa, é para aqueles que serão transformados. Veja, em São Mateus, no capítulo 3, versículo 10 em diante, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus ali. Capítulo 13 de São Mateus, do versículo 10 em diante. E, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se lhe dará, e terá mais, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É para os escolhidos de Deus desse tempo final que esse mistério que está sendo proclamado, sendo pregado, o qual a grande voz de trombeta, ou trombeta final, traz por meio dos ministérios de Moisés e Elias. E assim, dando à sua igreja o que ela necessita para obter essa fé de transladação, que no livro Os Selos, o nosso irmão Branham nos fala, na página 104 e a 212 também. Agora, aqui o nosso irmão William continua dizendo: são eles os que necessitam ter a fé para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. O restante da humanidade não necessita ter essa revelação, essa fé. Viram? Por isso você vê que até mesmo os desse tempo, tem pessoas que não acreditam
não creem no cumprimento do que foi prometido, que no final do tempo seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não creem na mensagem. A mensagem que Deus está proclamando no meio da sua igreja noiva, que contém a fé do rapto, porque não é para eles, essa promessa não é para eles. Diz, o restante da humanidade não precisa ter essa revelação, essa fé, mas os que serão transformados, são eles os que terão a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor para o último dia. E a sua vinda será como? Na noite, será como ladrão na noite. E na mensagem desespero, na página 11, nos diz assim: um pouquinho mais embaixo da metade da página diz assim, vocês vejam, isso foi em um tempo de desespero. Agora, eu creio que os dias nos quais estamos vivendo devia ser que a igreja entre por completo em desespero. Eu creio que desde que foi pregada a mensagem desta manhã, que foi intitulada O Sinal, eu creio que desde que foi pregada a mensagem dessa manhã, que veio de Deus, não de mim mesmo, eu creio que isso devia ter feito com que a congregação completa entrasse em desespero. Já temos brincado demais, já temos assistido à igreja por tempo demais, agora temos que fazer alguma coisa. Como é que podemos ver os sinais e maravilhas operados nos outros sem causar um efeito em nós? Deveria causar um estado de desespero, para que nós tomemos uma atitude definida diante de Deus. Os sinais de sua vinda devia estremecer completamente essa congregação. Do lado direito ele escreveu a vinda de Cristo e os sinais. Os sinais da sua vinda deveria chacoalhar essa congregação por completo, já que temos lido todas essas coisas da própria palavra. O Espírito Santo nos disse, por exemplo, vai a tal lugar e tal coisa acontecerá. Não nos diria qual seria a coisa, mas aconteceria. E vamos a tal lugar e acontece exatamente desta forma. Os jornais anunciam, as revistas publicam e até mostram uma fotografia. Depois voltamos aqui e vemos aqueles mistérios tão extraordinários que estavam escondidos na Bíblia, que são abertos em um campo novo que nem sequer sabemos que existia. E tudo harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí ele grifa e ressalta bastante, onde fala com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E em cima, à esquerda para cima, ele escreveu a vinda do Senhor. E depois, na finalização de cada mensagem, vemos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente perante as pessoas e até mesmo se deixou fotografar várias vezes. Temos visto operando e mostrando que não é obra de homem, não é somente algum pregador, não é certa congregação, mas é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando morava no corpo do Senhor Jesus Cristo, mas agora está morando no corpo da sua noiva. Isso devia nos levar ao desespero. Do lado esquerdo ele escreveu o corpo, Jesus, o corpo, a noiva. Todos aqueles, Israel, que viram a mão de Deus naquela noite da comunhão, eles comeram com desespero, porque sabiam que algo estava para acontecer. E nós também sabemos que algo está por acontecer. Recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta, e virá como ladrão na noite e levará sua noiva. E somente com o pensar que alguém desapareça de repente, até poderia ser alguns membros da nossa própria família, e nós tenhamos ficado para trás. Isso devia levar a nós ao desespero, para que, pela graça de Deus, não sejamos deixados para trás. Se tem uma coisa, Senhor, que eu desejo, é não ficar-me para trás. Não ficar para trás. Do lado esquerdo, ele escreveu um Êxodo. Agora veja, na frente ele escreveu: será tão humilde que, reticência, escreveu, a vinda do Senhor será como ladrão na noite.
será uma saída súbita e secreta. E no meio, em cima disso que li, aí ele escreveu também: mas será no amanhecer, na manhã de um novo dia dispensacional. Isaías 60, do 1 ao 3. As eras estão de noite. Estamos orando no corpo da sua noiva. Aí no meio ele escreveu: estamos morando no corpo da sua noiva. Ele escreveu no meio. Ou seja, que o mundo estará vivendo em escuridão. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, estará vendo a estrela resplandecente da manhã, que é Cristo no último dia. Agora vejam, tem um escrito que lemos nesses dias. Creio que faz 2 ou 3 finais de semana atrás. Veja o que ele escreveu aqui, onde ele disse: as 7 eras e os seus 7 anjos desaparecem do cenário terreno no tempo da noite para a raça humana, e estarão vendo somente a estrela resplandecente da manhã, manifestada através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino, anunciando o novo dia dispensacional, a 7ª dispensação, a do reino, e 7º dia milenial, onde a luz de Cristo, sol da justiça, resplandece, e a igreja é vestida não da lua, mas do sol. Apocalipse 12, do 1 ao 17, do sol de justiça. Em sua segunda vinda, se veste da segunda vinda de Cristo para obter a veste do corpo novo e assim estar revestida. É como um homem que veste a sua calça, seu paletó, mas por baixo dessa roupa tem outra. E assim, por baixo do corpo físico estará o corpo teofânico, que é o mais perto da alma. Agora veja o mundo, o irmão, ele disse que estará vivendo em escuridão, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo estará vendo a estrela resplandecente da manhã, que é Cristo no último dia. E a estrela resplandecente da manhã é vista pelo leste, testificando que um novo dia dispensacional, um novo dia milenial e dispensacional está surgindo e está entrelaçando com a dispensação da graça. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 52 nos diz assim: desta mensagem, diz assim: agora observa que a igreja tem a preeminência, e o grande segredo de Deus sempre cegou os sábios do mundo. Eles não podem entender. Satanás não entende. Os demais também não. Mas somente os que estão predestinados para entender que Deus e Cristo são um. Eles dividem ele em 3, certo? Agora, vejam que somente os predestinados são aqueles que podem entender a revelação que o Espírito Santo trouxe em cada era e em cada dispensação. No tempo que correspondeu a essa pessoa viver. Somente os predestinados, os eleitos dessa era. E assim também é para o nosso tempo. Agora, vejamos a segunda parte. Cristo manifestado em você, a esperança de glória. Mas claro, o grande Deus manifestado em Cristo e agora Cristo manifestado em você, o grande segredo misterioso que estava na mente de Deus, agora é colocado no coração do crente, quer dizer, no corpo de Cristo. E ele escreveu: Cristo entre a noiva, escreveu aí em cima.
Aquele grande segredo que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, agora é manifestado. Pense nisso. Eu estou certo que não estão compreendendo. Do lado esquerdo ele escreveu, não entende. Eu não vejo como devo, estou certo que vocês também não. Mas o grande mistério de Deus, o que o grande Deus eterno teve como mistério, agora foi revelado em Jesus Cristo e dado à sua igreja. O que em uma ocasião apenas estava na mente de Deus, agora está no corpo de Cristo. É Jesus namorando a sua igreja, a noiva, e está sussurrando ao ouvido dela. Que formoso isso! Está falando essas palavras de amor, sussurrando a ela, a igreja noiva, na era do amor divino, na era da pedra angular, aos seus escolhidos. Por isso ele disse, apaixona por ele, namora ele. Ele falou em um lugar. Agora veja como ele está namorando sua noiva, está sussurrando ao seu ouvido, assim como você faria com aquela dama com a qual você pensa casar, porque você ama tanto ela que você aproxima dela. Você sabe como faz isso. Assim Cristo está fazendo com a igreja, está declarando os segredos, somente os segredos. Não está declarando essas coisas para aquelas petulantes ou atrevidas, mas só para aquela que é sua esposa. Ou seja, essas pessoas que estão recebendo esse sussurro nos ouvidos não são as atrevidas, aquelas que não é a noiva, que não seria a sua esposa. Não está declarando essas coisas para as atrevidas, mas para a que será sua esposa. Ela é a que tem a revelação de seus segredos. Ela é a que tem a revelação do seu segredo. Agora vamos procurar o significado de petulante. Vamos ver aqui o que significa petulante. Fala assim, é aquele que se atreve e é grosseiro ao falar e atrevido, insolente, atrevido, arrogante, vanglorioso, altivo, atrevido, fátuo e charlatão. Isso é o que significa petulante. Por isso que os que não estão recebendo essa palavra do noivo, nesse tempo final, que o noivo está sussurrando no ouvido dessa noiva, eles são os atrevidos em petulante. Tão simples assim. É porque ela tem a revelação de seu segredo que lhe foi revelado por meio da sua graça. É a graça de Deus. Tomara que isso não soe como algo pessoal a um grupo em particular. Porque esse é o segredo que Deus está compartilhando com a igreja inteira. Se somente aceitassem, não é só para você ou para mim, mas bem, é em toda a igreja que ele está procurando entrar. E você fala, e por que não recebem? Porque não podem receber, viram? São petulantes, atrevidos. E Jesus mesmo disse isso quando citou Isaías, tendo olhos não veem. Do lado esquerdo ele escreveu, a revelação é somente para a noiva. Não é para os atrevidos, os incrédulos, é para a noiva. Por isso uns creem, a noiva crê e outros não creem. Tendo olhos e não veem, e o profeta Paulo disse, saiba isso também, essa escritura nós lemos e a citamos quando estivemos lendo na mensagem Almas Aprisionadas, creio que foi em Lima, no Peru, que ali o nosso irmão Branham tocou referente a essa escritura. E nessa mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, na cita, vocês vejam o que ele fala aqui, falando dessa escritura e os comentários que ele faz enquanto ele lê, e o nosso irmão ainda também o que ele escreveu. Diz assim, o profeta Paulo disse, isso está em 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, para citar as Escrituras,
Isso saiba também que nos últimos dias virão tempos perigosos, que haverão homens amadores de si mesmo, avarentos, vangloriosos, soberbos, desobedientes aos pais e ingratos, sem santidade e sem afeto, desleais, caluniadores, destemperados, cruéis, aborrecedores do bem, traidores. Tem um escrito que ele escreveu dos traidores. E é algo que fala assim que merecem ser fuzilados. Traidores, amadores dos prazeres, amadores dos deleites, dos prazeres mais do que de Deus. Ou seja, são uns atrevidos, impetulantes, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e a esses evitais. Evitem, ele grifa e circula, ressalta bastante. Vamos ver aqui na mensagem a restauração da árvore noiva. Uma partezinha, ele nos fala aqui. Esos hombres, esto está en la página, vamos a ver aquí, en la página 15 de este mensaje, la restauración. Isso está na página 15 dessa mensagem, a restauração da árvore noiva. Diz assim: esses homens não eram traidores. Esses homens não eram traidores. Para eles, não lhe importou sua conduta, nem gritar, nem chorar, nem falar tantos idiomas ao mesmo tempo que nem eles mesmos entendiam. No entanto, aqueles na audiência de diferentes nações, sim, lhe ouviam falar em sua própria língua. Eles não sabiam o que falava, mas as pessoas entendiam. Então eles falavam, estão bêbados. E Pedro falou, não estão bêbados, estão cheios do Espírito Santo. Aí ele escreveu, os traidores é igual fuzilá-los. Essa partezinha aí que ele escreveu. Nosso irmão, ele continua dizendo aí. Esse é o nosso irmão Branham falando. E o nosso irmão William também, porque ele também se chama William. Mas falando do quarto Elias, sempre o identificamos como nosso irmão Branham. E o nosso irmão Branham disse aqui, continua lendo a Escritura, porque dos tais são os que entram nas casas e levam presas as mulherzinhas carregadas de pecado, carregada com diversa concupiscência, irmão Branham diz, essas que usam short, cortam o cabelo e quantas coisas mais, e depois fala, isso está bem. Aqueles estão loucos, não preste atenção neles. Ou seja, aí está referindo aos ministros que aprovam tudo isso. Ministros que aprovam tudo isso e aponta ao Espírito Santo encarnado falando todas essas coisas e diz a eles, não, esse está louco, o que esse homem está dizendo aí, isso não é assim. Viram? O irmão Branham disse que eles dizem, isso está bem, ou seja, que está bem que fazer isso. Aquele está louco, não preste atenção nele, mas isso está bem. Continua lendo aqui, que sempre aprende e nunca termina de chegar ao conhecimento da verdade. Vejam. De modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. O irmão Branham diz, e pelo contrário pode produzir uma igreja ou um grupo de pessoas, homem corrupto de entendimento, repróbios da fé. E o irmão, ele escreveu, a fé da terceira dispensação. Ou seja, não conseguem entender, não conseguem compreender o que é uma nova dispensação, que é a dispensação do reino, na qual hoje estamos vivendo. A esses evitam, fala. A Escritura diz, mas não prevalecerão porque a sua insensatez será manifesta a todos. O irmão Branham disse, quando Jesus levar sua noiva a separar e disser, é essa, e a leva.
Agora veja, o irmão Branham disse ali que quando ele tomar a sua noiva e a separar, então aí ele já está realizando a obra de segregação, separação, que na vinda do Filho do Homem com seus anjos é que é realizado esse trabalho. Ele a separa de quem? Dos atrevidos, impetulantes, incrédulos. Veja, e faz essa separação do trigo e do joio e a separa. Como? Com a palavra. A própria palavra é que se encarrega de tudo isso. Como também foi a daqueles, segundo Timóteo 3, do 1 ao 9. Tendo sido revelado a eles a revelação desse segredo por sua graça, quando esse grande mistério revelado for revelado a você, então você renunciará a todas as coisas do mundo. Quando? Quando esse grande mistério seja revelado a você. Agora, vou repetir isso. Eu vou dizer agora para ficar bem gravado. Porque essa fita rodeia o mundo. Vocês, mulheres, que dizem que têm o batismo do Espírito Santo e não têm a coragem para permitir o cabelo crescer. Agora vejam. Que o Espírito Santo sempre dá uma demonstração, uma advertência. E bem-aventuradas aquelas mulheres que se fizeram algo assim e viram que estava incorreto na palavra de Deus, estão deixando o cabelo crescer. Que Deus as abençoe e lhes dê cabelo em abundância. E que o cabelo de vocês cresçam saudáveis. E as que talvez por alguma enfermidade, uma condição médica, não possam ter o cabelo, que Deus abençoe o coração delas, porque Deus conhece a intenção do coração delas. Deus conhece a intenção do seu coração e não tem a coragem para permitir o cabelo crescer, quando a própria Bíblia condena isso e fala que um homem tem direito de divorciar da sua mulher se ela cortar o cabelo. Ele seria honrado perante Deus ao fazer isso. Porque a Bíblia diz que se a mulher cortar o cabelo, ela desonra a sua cabeça. E ali, irmão, ele escreveu: pode divorciar da sua mulher se ela cortar o cabelo. Agora, nesse tempo, ao conhecer essas verdades bíblicas, não é para que agora, se ao conhecer essa verdade bíblica, agora não é que a mulher cortou faz tempo e soube que está errado e está permitindo o cabelo crescer, que o homem não usa isso como desculpa para separar da esposa. Porque ela já renunciou a essas coisas que estavam erradas e já se posicionou. E agora está deixando o seu cabelo crescer. Agora, depois de conhecer tudo isso e saber que isso diante de Deus está mal, e agora vem e corta o cabelo, bom, então já teve uma advertência. Portanto, os esposos que têm tido essa situação e a sua esposa já se recompôs, já viu nas Sagradas Escrituras e na mensagem do irmão Branham e nas mensagens do irmão William, e hoje no ensinamento sobre capa, que foi falado todas essas coisas, e já foi dito que isso está mal diante de Deus, que isso desonra a cabeça dela. Fala ali, e ela já está com o cabelo dela crescendo. Você não deixa ela, porque ela tinha feito isso antes. Mas bem, continua apoiando ela e parabeniza ela. Porque ela renunciou a todas essas coisas que fazia e agora está alinhada, está no passo, como a noiva deve estar. Mas bem, sinta orgulhoso e parabeniza a sua esposa por essa mudança que ela teve e que ele também teve há pouco. Mas veja, ali tem uma advertência. Se alguém fizer com rebeldia,
Bom, aí já poderá ter consequências. Continua dizendo, hoje é uma coisa tão comum ver uma mulher orando com o cabelo curto. Além disso, tenho visto de shorts e calça comprida. No entanto, a Bíblia fala que isso é abominação diante de Deus, uma mulher vestir roupa de homem. Isso é uma coisa tão suja e imunda como um serviço de limpa-fossa, um serviço sanitário de esgoto. Vê? Isso é uma coisa hedionda para Deus. E nessas condições oferece suas orações. Deus rejeita completamente isso. Você fala, irmão Branham, espera aí. Você está falando do Antigo Testamento, mas ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Essa é a completa revelação de Deus. Se em alguma vez Deus falou algo, ele nunca pode mudar. Se fizer algo novo, então seria para engrandecer, não para mudar. A lei foi engrandecida e não mudada. A lei falava, todo aquele que cometer adultério será condenado à morte. Mas agora que foi ampliado, diz que todo aquele que olhar uma mulher para cobiçá-la, então ele não mudou nada, simplesmente ele ampliou, ele engrandeceu. Aí ele escreveu, a lei não mudou, foi engrandecida. Lembra do dia do repouso para santificá-lo. Esse era somente um dia de semana, mas agora foi magnificado, foi engrandecido, porque o repouso vem ao que o Espírito de Deus traz ao indivíduo. Linha sobre linha, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Porque em língua de gago e língua estranha falaria a esse povo, aos quais ele disse, esse é o repouso, dá repouso ao cansado, e esse é o refrigério, da presença do Senhor. Mas não quiseram ouvir. Isaías 28, do 11 ao 12. Balançaram a cabeça e voltaram para suas denominações. Esse é o refrigério. Ele estava ampliando o sétimo dia. Eu digo isso para vocês, sabatistas. Ele não mudou nada, somente ampliou. O inferno também enlargueceu suas portas para receber todos aqueles. Ele escreveu mais denominações. Agora você pode ver bem a mensagem do tempo do fim e por que foi rejeitado. Pode ver, não é nenhuma denominação, somente a revelação de seu mistério. Deus não é conhecido por denominação, mas por revelação. Aí ele escreveu do lado esquerdo, o mistério de Deus. Veja, Deus não é conhecido por denominações, mas por revelação. Por isso, a revelação do sétimo selo é para aqueles predestinados. Não é para os impetulantes, atrevidos. Vamos ver aqui. Os impetulantes, atrevidos, não é para eles. É para os escolhidos. Agora veja, continua dizendo. O nosso irmão William. Tudo isso a igreja do Senhor Jesus Cristo estará vendo e vai compreender o que é o luzeiro da manhã. O que é o luzeiro ou estrela resplandecente da manhã? É Cristo, o Espírito Santo, no meio da sua igreja no último dia. Veja como ela vai compreender esse grande mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, da vinda do sétimo selo, da segunda vinda do Senhor, porque é por revelação que ela está recebendo neste tempo, porque é por revelação que ela está, nesse tempo, recebendo todo esse grande mistério do sétimo selo sendo aberto. E na página 65 dessa mesma mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, diz assim, mas o seu mistério é revelado somente para a sua noiva amada. A sua noiva amada é a única que pode vê-lo. Viram? A única que pode vê-lo é a sua noiva amada. Os demais não podem vê-lo. Em um escrito atrás ele escreveu, os segredos são para a noiva. Os segredos são para quem? Para a noiva. Ou seja, que os escolhidos já podem identificar quem são a noiva e quem são os atrevidos, descarados.
Ou seja, quem são os escolhidos e quem são os descarados, atrevidos. Essa palavra aí resume tudo. Nessa palavra resume todas essas coisas que o manufaturado projeta. Ou seja, uma pessoa que não tem a revelação do alto. É um atrevido. Continua dizendo, e quando vejamos movendo pelo leste, surgindo pelo leste, estaremos vendo o quê? A estrela resplandecente da manhã, já sendo vista pelo leste como sinal de que o novo dia dispensacional e o novo dia milenial está surgindo no meio da raça humana. E como vamos ver a estrela resplandecente da manhã resplandecendo? Pois Cristo diz, e eu já lhe citei a estrela resplandecente da manhã, que é Apocalipse 22, versículo 16, quando Jesus diz, Cristo em Espírito Santo falando disso, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E ele é a porta. E depois no Apocalipse 2, versículo 28, diz assim, e lhe darei ao vencedor, lhe darei a estrela da manhã. Vejo na mensagem isso aqui, um homem que pode acender a luz, na página 21. 21 embaixo, um pouquinho da 22 em cima, fala assim, agora observa, ele foi a palavra que se tornou luz, a palavra. Naquela geração ele foi a luz da palavra para aquela geração, porque os profetas da antiguidade tinham falado dele, e agora aqui ele veio e vindicou que ele era a luz da palavra falada de Deus, viram? Tudo que os profetas tinham falado, tinha cumprido nele, veio? Os profetas anteriores com a palavra, como quando no princípio Deus disse, haja luz, e apareceu a luz. Agora o profeta disse, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, porque será Deus conosco. Agora eles falaram, a palavra tinha saído, mas ele era a luz. E o que ele foi? Ele foi o cumprimento. Ou seja, o que os profetas falaram, que não podia nem acrescentar e nem tirar daquilo, disto que foi trazido. Quando essa palavra foi trazida à vida, então ele se tornou o cumprimento. Aleluia! Ele foi o cumprimento daquela palavra. Ele foi a manifestação daquela palavra. E ele escreveu, a luz da palavra é a palavra encarnada. Assim mesmo é hoje. A palavra de Deus foi cumprida na hora. Isso é a luz. É Deus manifestando a si mesmo. Ele era a luz do mundo. Ele era a luz do mundo. E em cima ele desenha. Ele desenhou um castiçal, ramas de oliveira e também o depósito. Acredito que já colocamos isso, mas estou citando para tê-lo ali, e escreveu também as duas ramas de oliveira, as duas árvores de oliveira, a palavra prometida cumprida na luz. Nessa mesma página, um pouquinho mais embaixo, veja, já no final da 22, passando um pouquinho para a 23, fala assim, assim é em toda a era. A palavra manifestada, ressuscitada, é a luz dessa era. Lá a palavra manifestada, tal como foi no Gênesis 1, quando Deus disse, haja luz. E apareceu a luz. Quando Deus disse que haveria um filho, teria um filho, apareceu um filho. Quando Deus disse em Joel 2,28, acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, sobre meus servos e donzelas derramarei o meu espírito, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens verão visões. E todas essas coisas que ele prometeu, quando ele, o Espírito Santo, desceu, foi a luz sobre essa palavra. Ele escreveu a palavra profética cumprida, é a luz para essa hora. Quando a palavra foi manifestada, então ela se tornou a luz, ela veio a ser a luz. Ele é a luz que devemos seguir. Ele é a única luz. Os anjos encontraram a luz e
os magos encontraram a luz e a seguir até chegar a ele. E aí ele escreveu: a manifestação da palavra de um profeta em outro é a luz. E assim sempre foi, de era em era e de dispensação em dispensação. Agora, o nosso irmão William continua dizendo, ou seja, o que ele vai dar ao vencedor? O que ele vai dar ao vencedor? O Espírito Santo, que é a estrela da manhã, que é a vinda do Senhor. O que ele vai dar ao vencedor? O Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo vai estar nesse vencedor. E por isso, no Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 17, aparece o anjo que sobe da banda do sol nascente, ou seja, pelo leste. E quando o vejamos surgindo pelo leste, saibamos que esse é o anjo com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo, com a estrela da manhã, o Espírito Santo, que o irmão Branham falou na página 134 do livro Os Selos. Agora vejam na 9b do livro de Citas, no parágrafo 86, diz assim: o que foi isso? Foi Deus em carne. E Jesus foi Deus em carne. E nessa noite o Espírito Santo é Deus em carne, se mostrando à igreja e fazendo com que aconteça aquilo que ele prometeu. Glória, ó Igreja de Deus, bata as asas. Aí ele escreveu, Moisés e Elias. Bata as asas como águias e voa fora dessa coisa. Em seguida ele escreveu, por cumprir a promessa, o Espírito Santo em carne. Do lado esquerdo escreveu asas de águia. Em cima, nesse parágrafo, escreveu asas de águias, Apocalipse 4:1. E escreveu também, o Espírito Santo é igual Deus em carne hoje. Do qual o reverendo William Branham nos falou nessa página que eu citei, a 134 e a 277 também, do livro Os Selos. Agora, vejam essa mensagem, Despertos à Realidade do Programa Divino, que foi pregado sábado 19 de setembro de 2009, em Jalapa, Veracruz, México. O nosso irmão William nos disse assim, agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa saber, conhecer qual é o programa divino para esse tempo no qual vivemos e estar trabalhando nesse programa divino. Tudo vai levar a Igreja do Senhor Jesus Cristo ao cumprimento da visão da capa. Aí estará a parte culminante do programa divino, onde a plenitude de Deus vai estar manifestada no cumprimento da visão da capa, onde a coluna de fogo estará presente ali. Isso é a estrela resplandecente da manhã, que é Cristo em Espírito Santo. Isso foi o que o reverendo William Branham viu a coluna de fogo ali falando a alguém, a um que estava mais acima dele. Ou seja, esse é o qual ele viu, que a coluna de fogo estava falando a ele. Esse instrumento é aquele que recebeu a estrela resplandecente da manhã, recebeu a Cristo em sua segunda vinda. Viram como tudo é simples? E nesse tempo que ele foi, tinha um ministério operando ali no meio da igreja noiva. Esse é o ministério da segunda vinda do Senhor. Esse é o cumprimento do anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne no meio da igreja noiva do Senhor. Continua dizendo, ali vai estar também o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. Ou seja, se o anjo vai estar, vejam, no anjo fala assim, o nosso irmão Branham contando que o anjo desceu e ele também. Portanto, se o anjo e ele desce, se o anjo desce com ele, com o irmão Branham, eles dois, quando vierem aí ao quartinho, isso já é ressurreição e já vem em corpos glorificados. Aí é que está esse encontro desses três personagens, o que está ministrando aí no quartinho de madeira e esse anjo junto com o irmão Branham. Aí estarão os três.
Agora, dois se conheceram nesse corpo. Dois se conheceram nesses corpos e tiveram companheirismo. E o nosso irmão William chegou até ir a uma atividade do irmão Branham, na atividade que o irmão Branham teve aqui em Porto Rico, mas vocês vejam, aqui no cumprimento da visão da capa, aí os três estarão juntos. Agora continua dizendo, ali também vai estar o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. Por ali também vai chegar o reverendo William Branham, já tem dois confirmados. E o irmão William disse, e vão chegar os mensageiros das outras eras da igreja. Porque vejam como se move a ressurreição, o irmão Branham disse no livro de Citas. E com certeza, eles vão estar primeiro ali. O que depois vamos estar vendo isso assim de uma forma gradativa, mas vejam, o primeiro que estará ali no cumprimento dessa atividade é esse instrumento, porque tem estado no meio da igreja enquanto eles ainda estão na sexta dimensão. Esse é o ministério que a igreja noiva tem hoje no meio dela. O Espírito Santo operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias. E depois, no final, já no final, chegará o irmão Branham e o anjo também, e os 7 anjos mensageiros, e vejam, depois todos os demais crentes do nosso tempo, os que partiram e os das eras. Todos os santos que hão de ressuscitar vão nos visitar, os que vão ressuscitar no último dia. No cumprimento da visão da capa, estão todas essas bênçãos para serem manifestadas. E também vão nos visitar os ministérios das duas oliveiras. Os ministérios das duas oliveiras, porque os milagres para o último dia correspondem às duas oliveiras, a Moisés e Elias. E ali vai estar Cristo em Espírito Santo. Cristo, o anjo do pacto, vai estar presente ali. Portanto, o irmão Branham viu todos esses milagres sendo realizados e ele ainda não tinha descido. Portanto, o primeiro que vai estar aí é esse instrumento, no qual o Espírito Santo estaria operando o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Tão simples assim. Viram como tudo é simples? Agora vejam na página 160 do livro de Citas, parágrafo 1426, nos diz assim: Ele é Deus, o Jesus Cristo do Antigo Testamento. O Jesus Cristo do Antigo Testamento é Deus. Hoje Ele é Jesus Cristo manifestado na carne. Ele é Jesus Cristo para sempre, no Espírito, para vir. Viram? O mesmo ontem, hoje e para sempre. Em cima, ele escreveu aí em cima: Sua vinda em espírito é igual Cristo, o anjo do pacto. Aí está bem claro tudo isso. Agora vejam, e consequentemente vai estar clamando como quando o leão ruge. Cristo tem estado no meio da sua igreja, mas como cordeiro e sumo sacerdote. Ele tem estado nessa posição durante as 7 eras da igreja. E no tempo dos apóstolos, São Pedro e os demais apóstolos, lá na terra de Israel. Mas ele vai mudar de cordeiro a leão, e de sumo sacerdote a juiz e a rei de toda a terra. Nessa mudança, no trono celestial já não terá sangue, para que as pessoas possam obter salvação e vida eterna. Já terá completado a igreja do Senhor Jesus Cristo quando acontecer essa mudança. E estará começando uma nova dispensação. Quando é que começa essa nova dispensação? Quando ele tiver saído do trono da intercessão, fala a lei. E isso já aconteceu. Ele já saiu do trono de intercessão. Portanto, estamos em uma nova dispensação, sob as bênçãos dessa nova dispensação. Ele vem com bênçãos, mas vem também com juízos. Agora, nessa dispensação, tem pessoas que entram por essa porta e tem pessoas que entrarão, como 144 mil, e receberão vida eterna.
Uns que são os 144 mil ressuscitarão depois da grande tribulação e estarão no milênio como os eunucos e depois por toda a eternidade. E as fátuas, as quais também obterão vida eterna, porque entrarão pela porta da segunda vinda do Senhor. E a misericórdia se estenderá para eles e obterão vida eterna. Agora continua dizendo, ainda tem sangue no trono e Cristo ainda está como sumo sacerdote no céu. E ele está pregando isso em 2009 e está dizendo que ele ainda está como sumo sacerdote no céu, viram? Não estava sendo realizado no tempo e ministério do nosso irmão William e nem no tempo do ministério do irmão Branham, o ministério do leão da tribo de Judá e nem o ministério de juízo, porque era sob a dispensação da graça que eles estavam ministrando, não estavam ministrando na dispensação do reino. Por isso aqui ele disse, ainda tem sangue no trono e Cristo ainda está como sumo sacerdote no céu. Mas tudo aqui na terra está sendo preparado no meio da sua igreja para essa gloriosa manifestação que ele vai ter, que ele terá. E se é uma manifestação que o Espírito Santo terá, necessita um véu de carne, um instrumento. E o nosso irmão Branham já se foi, nosso irmão William Souto Santiago já se foi. Então tem que procurar esse instrumento onde o Espírito Santo estaria realizando essa manifestação final como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Está preparando o povo no meio do qual ele vai realizar o cumprimento da visão da capa. Está preparando os instrumentos que terá e o instrumento que ele vai usar nesse tempo, tão simples assim. Eu acredito que mais claro, como todos os estudos bíblicos que Deus nos tem dado, tem sido tão claro. Mas recordem que isso é uma revelação para a noiva. É uma revelação para ela. Não é para os descarados, atrevidos. Nós aprendemos essa palavra e o seu significado ali. Que o significado dessa palavra não é muito bom, não é muito boa. E então podem ver as ações dessas pessoas as ações delas falam por si mesmo. Mas os escolhidos de Deus, a igreja noiva, é a que nesse tempo final está recebendo essas palavras que o noivo está sussurrando no seu ouvido. E a está preparando para levá-la à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. A luz que elimina as trevas. Acenda a luz. Isso é uma das mensagens que líamos e que temos lido. Acenda a luz e baratas e grilos saem correndo. É um alvoroço. Porque vejam, Deus acendeu a luz de um novo dia dispensacional, a luz que elimina as trevas. Vamos nos colocar em pé e vamos deixar com esse tema, a luz que elimina as trevas, ao nosso precioso amigo e irmão, o Dr. William Souto Santiago.